Agora que eles sabem que eles estão na moda, que eles nem precisam se esforçar pra conquistar alguém, pra ficar com alguém nem nada. Então você vai ter que aprender a lidar com muita coisa praticamente sozinha. Homem que comparece até fazer um filho, depois que faz um filho, não chega mais junto. A mensagem da amante chegou no relógio do cara. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are... Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Thalita e senta porque hoje o papo é sério. Vamos falar de relacionamento com coreanos. Eu recebi a seguinte mensagem: Thalita, meu sonho é casar com um coreano, arruma um coreano pra mim. E essa mensagem me impulsionou a fazer o vídeo de hoje. Então, vamos conversar. Não estou aqui para cogitar os desejos de ninguém, mas algumas coisas têm que ficar claras por papo de mulher para mulher. Eu sei que com essa moda de K-pop, doramas, algumas mulheres acabam confundindo a ficção com a realidade. Outra coisa, não projetem o seu relacionamento com o coreano baseado em relacionamentos de pessoas que compartilham as suas vidas nas redes sociais. Vocês já perceberam que nas redes sociais tudo é bom? Uma das maiores ilusões da atualidade é achar que tudo que é postado, que é compartilhado nas redes sociais é verdade. Por trás das fotos, dos vídeos, tem um casal com problemas, com dificuldades, como todos os outros nesse mundo. Então não ache que você vai viver como as outras pessoas, nem muito menos como um dorama, porque você não vai. Cada homem tem uma personalidade, cada homem age de uma forma diferente. Ah, mas os coreanos são tão bonitos, parecem ser tão fiéis, tão românticos. Para de ser doida! Que loucura! Em que mundo vocês vivem? Desse jeito você acaba se apaixonando por uma pessoa que você criou na sua cabeça e ficando vulnerável para não perceber uma personalidade difícil que ele possa ter. E você ficando vulnerável, você se deixa levar por qualquer meia dúzia de palavras. E não é por aí, gente. A pauta desse vídeo é focar em casamento. É diferente de namoro. Casamento é uma coisa muito séria, que você tem que conviver com aquela pessoa durante muitos anos. Namoro é outra coisa. Você tá namorando agora de manhã, se à noite você se irritar, termina o namoro e cada um vai pro seu canto. Casamento é outra coisa. De repente você se vê vinculada a uma pessoa que não é aquilo que você pensava. E muitas vezes você não tem mais a chance de cair fora, principalmente se já teve filho. Fica tudo muito mais complicado. Aí nós entramos no tema convivência. Nada melhor do que a convivência a longo prazo para a gente conhecer alguém de verdade. Atenção, eu falei a longo prazo, porque tudo no começo é maravilhoso, é perfeito, é um mar de rosas. É assim em todo lugar do mundo. A longo prazo não é fácil de conviver com uma pessoa de uma cultura tão diferente. Até entre brasileiros, só de serem de outros estados, já sente um choque cultural muito grande. Muitos casais não sobrevivem a isso, com a diferença. Imagina de um país tão longe, tão distante e com uma cultura totalmente o avesso da sua. Para uma mulher que larga seu país, sua família, seus costumes, seu trabalho, seus estudos, sua vida, para ir para um país tão longe, atrás de um desconhecido, no mínimo ela quer um retorno. E esse retorno, gente, às vezes é difícil para eles dar. Porque muitas coisas que nós estamos acostumadas no Brasil com os brasileiros, os coreanos não estão acostumados a dar. Por exemplo, tem muitos costumes coreanos que pra gente, nós brasileiras, é difícil de entender. Da mesma forma que alguns costumes nossos é difícil deles entenderem e retribuir. Por exemplo, vamos lá. Tudo já deixou de ser novidade, entendeu? Entramos aí na rotina do casamento. Por exemplo, os coreanos, eles gostam muito de sair com os amigos.
E eles não levam as mulheres para esses passeios. Eles também não costumam falar direito que horas vão voltar, onde estão. Eles não gostam que fique perguntando muito sobre isso. Outra coisa, no Brasil tem muito encontro de casais, né? Eu e meu marido vamos sair com você e o seu marido, nós vamos sair tomar um chopp, uma cerveja. Aqui geralmente não tem muito disso, tá, gente? Os casais, eles não se encontram assim pra sair. E se você tiver filho, esquece que o seu marido sempre vai sair sem você. Sempre. Dificilmente, uma em 1 milhão, vai ter alguém pra olhar o filho pra ela sair com o marido. E muitos homens, mesmo que tenha alguém que fique com o filho pra ele sair com a esposa, dar uma volta, muitos homens não querem deixar o filho com alguém pra sair, nós dois. Não, ficar com a criança, entendeu? Gente, isso acontece demais. Então, ficar muito em casa e deixar o marido sair direto pode ser algo muito difícil para as brasileiras ter que conviver aqui. Outra coisa, só tô dando alguns exemplos, tá, gente? Mas tem muita coisa. Com o tempo, eles deixam de usar aliança. Às vezes, não é nem por maldade, entendeu? Mas eles falam que incomoda. E isso no Brasil dá um bafafá do caramba. A mulherada já quer logo discutir a relação. Peraí, que negócio é esse? Que você parou de usar aliança? Com que intenção? E já vai para aquele assunto, discussão e tudo mais. É uma coisa que pra eles, tipo, quê? O que você tá fazendo todo esse auê? Tá dando todo esse piti só porque eu parei de usar aliança? E daí? Tipo assim, entendeu? É uma coisa que pra nós é difícil de entender, mas pra eles é super normal. Então, são coisas assim que às vezes pode ser difícil de entender e conviver. Outra coisa, eles não gostam de mulher que fica perguntando onde você foi, com quem você foi, o que você fez. Gente, com o tempo, eles nem vão mais responder, eles morrem de preguiça disso. Se você for querer discutir a relação, vai ficar discutindo a relação sozinha. Ficar perguntando tudo isso é uma coisa que vai te estressar, vai estressar ele, é uma coisa que você vai ter que aprender a conviver também. Ah, mas o meu coreano, ele falou que não tem muitos amigos, ele falou que quase não sai, que não faz nada de interessante. Cuidado, também isso não é muito bom. Um coreano, um homem, sem contatos, sem uma vida social, sem amigos, sem conhecimento de pessoas, é um cara meio esquisito. Para eles aqui é muito importante você ter conhecimento, você ter contatos, você ter amigos, mesmo que você não tenha muitos amigos, você tem que ter um ciclo de conhecimento, sabe? E isso para eles aqui é muito importante. Então, um cara que não tem esse ciclo de conhecimento, de contatos, é um cara. Eu tenho um probleminha. Não é bom o cara não ter contatos, ter pessoas para encontrar. Se é que vocês me entendem. Então, geralmente, na maioria dos casos, os homens eles precisam ter essa vida social. Para eles, isso é muito importante. Então, para muitas mulheres, pode ser difícil de conviver com isso. Em ter que dar esse tempo para ele, liberdade, esse espaço para ele ter essa vida social dele, separado de você. Muitas pessoas acabam não entendendo isso e achando que tá deixando ela de lado, que ela não sai, que ele só sai sozinho, que não sei o que, e isso acaba gerando conflitos. Eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Durante todos esses anos que eu moro aqui na Coreia, eu só fiz amizade com mulheres casadas. Gente, eu já ouvi todo tipo de história que vocês imaginarem. Tem todo tipo de homem, assim como no Brasil. Homem que não gosta que a mulher saia de casa, tipo, o lugar de mulher é em casa. Homem folgado que quer tudo na mão, tudo ali na hora, prontinho. Homem que vive cobrando da mulher arrumar um serviço e trabalhar. Homem que mora com os pais. E aí chega uma hora que isso sufoca, é um saco. Muitas já reclamaram disso. Homem que comparece até fazer um filho, depois que faz um filho, não chega mais junto.
se é que vocês me entendem. Homem mão de vaca que fica controlando ali cada centavo que te dá. Homem machista que quer controlar a sua roupa, saber onde você foi, com quem você falou. Ai, que lindo! Ele tem ciúmes de mim. Não é isso. Não é ciúmes. É pelo prazer de te controlar mesmo. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Tem homem que só tá procurando mulher pra casar porque já tá passando da idade de casar e precisa de uma mulher pra fazer as coisas pra ele. Mas isso ninguém demonstra namorando a longa distância. Conhecer os hábitos, os costumes, a personalidade de outra pessoa a fundo é só na convivência. Tem um caso de uma brasileira que casou com um coreano. Eles moraram alguns anos aqui e estavam planejando voltar pro Brasil. Não, ela voltar pro Brasil e ele ir junto. Porque ela não se adaptou aqui. Dependendo da cidade, do bairro que você morar, a vida pode ser muito solitária. Se você tiver filho, então, nossa, mexe muito com a autoestima da mulher. E aqui as pessoas, elas não costumam visitar umas às outras. As pessoas nem se cumprimentam direito nos condomínios. É muito difícil fazer amizade com coreanas. Então, você pode se sentir muito sozinha e ficar bem depressiva. Então, isso também é bem difícil. E é muito verdade, viu, gente? Isso aconteceu com muitas pessoas que eu conheço, inclusive até com coreanas. Até para as coreanas, essa vida de casamento e filhos e marido, até para elas isso tudo é difícil. Já vi muitas coreanas reclamando, com depressão, crise de ansiedade, problemas com o marido por causa de todas essas coisas assim que eu tô falando com vocês. Outra coisa que eu esqueci de falar também, com o tempo, e nem precisa ser tanto tempo assim, tá? Eles ficam muito frios e distante, mas nem é por maldade também, é mais pela natureza deles, viu, gente? Então, é bem complicado, bem complexo. Se você tiver sorte, você vai ter alguém pra desabafar, porque o seu marido, ele sempre vai estar trabalhando, chegando em casa cansado, ele pode até te ouvir, mas ele muitas das vezes não sabe o que te falar. Então você vai ter que aprender a lidar com muita coisa praticamente sozinha, sem ter muito com quem contar, entendeu? Tudo isso que eu tô falando pra vocês são histórias, fatos de vidas reais. Histórias que eu ouvi, que eu mesma vivi, que eu vi e que eu ainda vejo acontecer. Eu tenho uma amiga estrangeira que ela estava casada com o marido dela há 19 anos. E ela descobriu uma traição dele através do relógio Watch, gente. A mensagem da amante chegou no relógio do cara. E aí ela começou a descobrir um monte de coisa, descobriu tudo. Acabou com o casamento dela de 19 anos. E mesmo ela querendo perdoar o marido dela simplesmente um dia arrumou as coisas dele, alugou um apartamento e foi embora. Deixou ela com os 2 filhos. Ele dá atenção pros filhos, mas deixou ela. E do nada, chegou um dia e falou: eu vou arrumar minhas coisas e vou embora. Eu aluguei um apartamento. E ela ficou sem entender nada. Então, assim, é muita coisa. Se eu parasse aqui pra falar pra vocês as histórias, coisas, o vídeo não ia acabar nunca. Tudo que acontece aí no Brasil, sobre relacionamento, casamento, essas coisas, gente, tudo que acontece aqui. Tudo. Não tenham essa ilusão que eles são mais fiéis, que eles são mais isso, mais aquilo e tal. Tudo que acontece aí, acontece aqui. E olha, nossa, muita coisa. É como eu falei pra vocês no começo do vídeo, não se baseiem em relacionamentos de redes sociais. A vida real é uma outra coisa. Você quer ver um relacionamento real, acabar com as redes sociais. Acaba tudo. Instagram, YouTube, tudo. Ninguém vai postar mais nada, não tem mais pra quem mostrar nada. E aí os casais vão viver a vida nua e crua. Aí sim você ia ver a realidade de um relacionamento.
sem essa de postar, de mostrar, de status. Acaba com as redes sociais pra você ver. Porque nas redes sociais é tudo lindo. Vocês já perceberam que ninguém tem problemas, tá tudo bem o tempo todo, tá todo mundo sempre feliz? Principalmente sobre esse tema coreano romântico e ai, meu namorado coreano, todo mundo quer mostrar entendeu? Não é bem assim. Acaba iludindo outras pessoas. Eu penso assim, as pessoas fazem tanto conteúdo querendo mostrar tudo tão bonitinho e perfeitinho que acaba iludindo as outras pessoas que estão acompanhando, as outras pessoas que vê, porque aquelas pessoas acabam achando que vão ter uma vida igual àquela, que vão conhecer um coreano, que vão se relacionar e vão ter uma vida perfeita igual àquela. Então é muito complicado, tome muito cuidado com isso. Às vezes eu comento com as minhas amigas coreanas, né, que com essa moda de dorama, a mulherada quer muito conhecer um coreano, porque acha que os coreanos são igual dorama, que não sei o que, elas dão tanta risada. Tem um vídeo que eu fiz com elas em um café que elas falam, não gente, isso é só em dorama, esses caras não estão aqui na rua não. Nossa, e se esses caras estiverem por aí, eles vão querer só a mulher do naipe deles. Vocês estão louca, esses caras não existem no nosso mundo, que não sei o que, não existe esse tipo de coreano aqui não. Elas falam isso em um café que a gente tava. E às vezes a gente fica falando sobre isso, aí elas falam, meu Deus, mas tá tão ruim de homem assim no Brasil, que as mulheres estão assim apaixonadas por coreano, achando que coreano é tudo perfeito. Eu falo, não, tem muito brasileiro bonito, legal, divertido, parceiro, companheiro, homens que são bons pais, sabe, que se preocupam com o bem-estar da mulher, quer saber se ela tá bem, quer conversar, discutir a relação, quer estar presente. Eu falo, não, tem muitos homens legais no Brasil, bonitos também, sabe, trabalhadores. Então, não é que o Brasil tá em falta de homem assim, não, que tem sim. E aí que eu te pergunto, aonde que você tá querendo amarrar seu burro? Porque a mulherada reclama muito que só tem homem que não vale a pena, mas depende também onde você tá tentando encontrar o seu homem. Tem muito cara legal no Brasil também, eu acho. Tem uma coreana que casou com um brasileiro e ela foi morar no Brasil. Nossa, o cara é muito legal, gente boa pra caramba. Trata ela super bem, dá pra ver que ele é um cara muito tranquilo e que gosta muito dela, trabalhador. Eu conheço um casal aqui de um brasileiro com uma coreana. Nossa, ele é super trabalhador, faz tudo em casa, ajuda ela em tudo em casa, tranquilo, nossa, gente boa, super marido pra ela, sabe? Então, tem sim muito cara legal no Brasil. Eu conheço muito cara legal no Brasil, maridos de amigas minhas. Uma coisa é verdade, os brasileiros, eles são muito mais divertidos. Eles são mais parceiros, mais amigos, gostam de se divertir com a mulher. Eu conheço muitos casais no Brasil que adoram viajar juntos, sair juntos, fazer coisas juntos. Aqui na Coreia é um pouco difícil, viu, gente? Os casais ficarem fazendo muita coisa junto depois de um tempo aí de casamento. Com certeza, os brasileiros, assim, nesse quesito, eles são muito mais divertidos, muito mais legais, eu acho, pessoalmente, tá? É como se as coreanas assistissem as nossas novelas e ficassem projetando os brasileiros igual os nossos atores. Ah, eu quero conhecer um brasileiro, porque eu assisto o Cauã Raymond. E a gente vai falar, oi? Quem falou pra você que os brasileiros são tudo iguais? Os atores, tipo, entendeu? É a mesma coisa, era a mesma coisa que a gente ia falar pra elas. Isso é novela, eles são atores, os caras da vida real são outra coisa. É a mesma coisa. K-pop, dorama, eles vendem uma imagem de marketing. É tudo muito... As pessoas são perfeitas e lindas. Tanto é que muitos idols, atores, cantores, muitos sofrem depressão por causa dessa pressão de ter que ser bonito, lindo e perfeito, passar essa imagem o tempo todo para as pessoas. Isso também deve ser bem sufocante, sabe? E isso tudo é como se fosse um circo. Imagina que você vai num circo para ver um espetáculo.
e aí você super curte aquele espetáculo e naquele momento você acha que aquelas pessoas, elas são sempre assim, fazem coisas interessantes, são sempre engraçadas, mas não, quando o espetáculo acaba, elas vão, tiram aquelas roupas, limpam a maquiagem e são gente como a gente. Então, fica uma pergunta: estão mesmo atrás de um relacionamento, de um amor real? Ou querem só entrar nessa moda de entrar em um relacionamento com um coreano para mostrar para as pessoas? Porque hoje em dia parece que se relacionar com um coreano, ter um namoro, sei lá, casar, parece uma caça ao tesouro. Tá todo mundo caçando um coreano como se estivesse numa caça ao tesouro. Ai, meu Deus, ele me respondeu, me mandou uma mensagem. Peraí. Tipo, ele tem que me conquistar. Não eu já ficar derretida porque ele me respondeu, me mandou uma mensagem, sabe? Então, é esse valor que algumas pessoas estão perdendo por causa dessa loucura. Agora que eles sabem que eles estão na moda, que eles nem precisam se esforçar pra conquistar alguém, pra ficar com alguém, nem nada. Mesmo sendo um cara nada a ver, qualquer fubango por aí que entrar na internet e falar meia dúzia de palavras para as mulheres, elas vão assim, ó, de graça. Então, sei lá, eu acho isso meio perigoso, sabe? Cada um, né? Mas é a minha opinião. Eu quero deixar bem claro que esse vídeo não é uma crítica pra quem quer se relacionar com um coreano. Tô aqui pra criticar nada não, tá, gente? Pelo amor de Deus. É só um alerta. Siga seu coração sendo racional. Não fiquem flutuando. Mantenham os pés no chão. Então é isso, fica a dica. Compartilhem esse vídeo para que esse alerta possa chegar a mais pessoas. Obrigada por ter ficado aqui até o final do vídeo e até o próximo vídeo. Popó!